Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 68 da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 15 de novembro de 2023, né? Feriado quente, né? Calor está se espalhando realmente por toda a Terra. Acho que em consequência das mudanças climáticas, em consequência do El Niño, né? Pelo menos aqui na América do Sul, e consequência também pelo descaso que o ser humano está fazendo já há muito tempo com relação à ecologia, com relação aos biomas, com relação, enfim, às mudanças climáticas causadas por deflorestamento, por queimadas causadas pelo homem, por uma série de impropriedades. O planeta Terra é a nossa casa, né? Nossa linda joia azul. Parece que nós não somos bons cuidadores, não. Mas, bom, voltando ou iniciando aqui o nosso texto, né? Hoje nós vamos concluir as mensagens do senhor Jean Renaud, e hoje nós vamos ver a evocação, né? Foram duas comunicações espontâneas e uma evocação. Essa parte, né, como sempre, para localizá-los, está, obviamente, no livro Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 2, segunda parte. Então temos uma evocação que foi na cidade de Bordeaux, na França, obviamente. Quanto à evocação, tem um detalhe importante. Deus da seguinte forma: atendo com prazer ao vosso chamado, senhora. Foi uma médium, né? Sim, tendes razão, a perturbação espírita, por assim dizer, não existiu para mim. E aí, entre parênteses, tem uma coisa interessante, que quando o senhor Renaud, né, quando o senhor Jean Renaud diz esse detalhezinho, que a perturbação não existiu para ele, isso não foi vocalizado, a pergunta, tanto é que entre parênteses está aqui. Isso respondia a um pensamento do médium. Então, o médium foi que pensou nisso, não foi verbalizado, dando uma notável evidência de que o espírito, sim, pelo menos em conexão com o médium, ele é capaz de ouvir o seu pensamento, né, por assim dizer. E aí ele continua, né, exilado voluntariamente na vossa terra, onde tinha que lançar a primeira semente séria das grandes verdades que envolve o mundo neste momento. Sempre tive a consciência da pátria e depressa me reconheci no meio dos meus irmãos. Bom, esta foi a evocação, traz um pouco das reminiscências dele, dizendo que de pronto reconheceu-se junto aos irmãos, né, na pátria espiritual. Bom, a primeira pergunta são três perguntas que se fazem a ele. A primeira pergunta é: eu vos agradeço por consentir em vir, mas não acreditei que o meu desejo de conversar convosco influísse sobre vós necessariamente. Deve haver uma diferença tão grande entre nós que isso não penso senão com respeito. Então está aqui o evocador, né, dizendo que achava que não existia vínculo, não existia nenhuma harmonia ou afinidade, por assim dizer, para que tal comunicação fosse de fato efetivada. Eis a resposta do senhor Jean Renaud, o espírito. Eu vos agradeço por consentir. A resposta é: obrigado por esse bom pensamento, minha filha. Mas deve saber também que qualquer distância que as provas acabadas, mais ou menos prontamente, mais ou menos felizmente, possam estabelecer entre nós, há sempre um laço poderoso que nos une, a simpatia, e tendes estreitado esse laço com o vosso pensamento
constante. Muito interessante, né? Porque o Espírito responde aqui a dialogadora, né? Que era que ele chama de minha filha. Ele fala que muito embora o estilo de vida diferente, muito embora os compromissos, muito embora digamos assim, o não cotidiano de interações, os laços de simpatia que realmente unem. O que me leva a pensar, o que causa os laços de simpatia de uns para com os outros? Vocês já pararam para pensar nisso? As pessoas que... você que está me ouvindo agora, as pessoas que lhe são simpáticas, por que elas são simpáticas a você? O que causa para ti esses laços de simpatia? Muito interessante refletir sobre isso, né? Bom, vem a segunda questão aqui agora, de ordem mais técnica, né? Se bem que muitos espíritos hajam explicado as suas primeiras sensações ao despertar, seríeis bastante bom para nós dizer o que sentistes ao reconhecer-vos e como se operou a separação de vosso espírito e de vosso corpo. Aquela velha questão, né? A preocupação de como foi a separação, como foi a disjunção espírito-matéria, né? Isso preocupa realmente a todas as pessoas. E a resposta do espírito, né? Como para todos, senti o momento da libertação aproximar-se, mas, mais feliz que muitos, ela não me causou angústias, porque lhe conhecia os resultados, embora fossem maiores do que pensava. O corpo é um entrave às faculdades espirituais e, quaisquer que sejam as luzes que se haja conservado, são sempre mais ou menos abafadas pelo contato da matéria. Dormi esperando um despertar feliz, o sono foi curto e a admiração imensa. Os esplendores celestes expostos aos meus olhares brilhavam com todo o seu fausto. A minha visão, maravilhada, mergulhava na imensidade desses mundos cuja existência e habitabilidade eu afirmara. Era uma visão que me revelava e me confirmava a verdade de meus sentimentos. O homem, por mais que se creia seguro quando fala, há frequentemente no fundo do seu coração os momentos de dúvida, de incerteza. Ele desconfia, se não da verdade que proclama, menos frequentemente dos meios imperfeitos que emprega para demonstrá-la. Convencido da verdade que queria fazer admitir a miúde, tive que combater contra mim mesmo, contra o desalento de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade, e não poder torná-la palpável àqueles que tinham tanta necessidade de crerem nela para caminharem com segurança no caminho que tinha a seguir. Muito interessante, né? Nós podemos comentar essa fala desse espírito em dois momentos, né? Esse desligamento da matéria, em dois momentos. O desligamento propriamente dito, né, que eu acredito muito que seja um pouco antes e um pouco depois, admitindo uma morte natural, né, não a morte abrupta, né, mas numa morte natural o espírito antevê, né, no caso dele, né, do senhor Jean Renaud, que estava doente, uma doença aí bem degenerativa e dolorosa. Acho que ele sentiu realmente, como ele falou, que estava se aproximando, mas ele fala na calma, na tranquilidade com que ele estava. Ele fala na tremenda tranquilidade mesmo em que ele ficou. Tranquilidade essa advinda da certeza que ele tinha, do porvir. E isso não lhe trouxe medo, foi natural. E aí vem a segunda parte. A segunda parte, eu acho que é preciso a gente entender e ter muita calma nessa hora. É a expressão dele, é o momento dele, é a interpretação dele. Então ele fala primeiro nas coisas que ele viu, ele vê. Eu entendi, lendo o texto, você percebe que ele fala que viu mundos habitados, um arrobo. Aí fica aquela coisa, isso é produto da mente dele, ou ele de repente viu mesmo.
O universo é muito grande, o universo é muito vasto, e você entender o fato de que porque uma pessoa desencarnou, ela vai agora abranger o universo, que é incomensurável. Será que não foi abstração dele? Será que não foi, sei lá, sabe-se lá o que acontece com a mente depois do desligamento, né? As impressões que ele tem. E o novo ambiente, que deve ser totalmente novo. Eu sempre costumo dizer, é importante nós entendermos isso. Uma coisa é agora, como nós estamos, na matéria. Tudo que vivenciamos vem em função dos 5 sentidos, né? O que pegamos, o que vemos, o que ouvimos, o que sentimos através dos odores, o que nos vem através do tato, da sinestesia, das sensações do corpo. Acordar sem esse mecanismo maravilhoso, ele chama de prisão e tudo, eu não vejo como isso, eu vejo o nosso corpo, isso sim, como um avatar, como um instrumento de pesquisa, como um instrumento maravilhoso de vivência, de busca, de aprendizado, sobretudo. Então, não, nosso corpo não é prisão, não. Nosso corpo é um instrumento maravilhoso dado por Deus para que possamos avançar, para que possamos aprender a amar, para que possamos estudar, para que possamos nos interrelacionarmos de maneira, digamos assim, que afeta mais aos nossos sentidos. Mas aí, claro, ele fala aqui de que no mundo espiritual, e aí eu não tenho dúvida quanto a isso, no mundo espiritual ele fala das percepções que são muito mais aguçadas, né? Muito mais aguçada mesmo, no tocante ver-se mais, com certeza, ouve-se mais, percebe-se mais. Agora, como essa audição, como essa visão, como essa percepção, nenhum de nós sabe, mas saberemos, né? Um dia desencarnaremos e com certeza um dia teremos essas percepções. E ele fala aqui, é muito interessante, que no finalzinho, quando ele diz aqui, ó, convencido da verdade que queria fazer admitir a miúde, tive que combater contra mim mesmo, contra o desalento de ver, de tocar, por assim dizer. É aquela coisa, né? Estudamos, quem se dedica a estudar isso, né? Estudamos tanto sobre o mundo espiritual, mas tem sempre aquela duvidazinha, né? Realmente é assim, embora nós nem saibamos como seja, mas fica aquela dúvida, eu vou ver mesmo? Eu vou sentir? Como é que eu vou me comportar? Eu terei consciência de mim mesmo? Eu penso que essas dúvidas, para quem estuda seriamente, são dúvidas prementes, são dúvidas que realmente só no nosso momento íntimo, pessoal, inexorável, você vai ter que passar por isso, né? O fenômeno da morte, nenhum de nós vai escapar disso. E talvez na hora, se você começar a refletir, a pensar, a filosofar sobre, com certeza vem dúvidas, e são dúvidas muito sinceras, dúvidas muito factíveis, dúvidas, enfim, muito verdadeiras, dúvidas autênticas. E é disso que fala o senhor Jean Renaud, como essa transição, como essa passagem, como vai ser o novo eu, diante de um mundo agora espiritual, não mais material. Ele fala aqui, ó, de não poder tocar, de não poder, a necessidade de tocar, de ver, de apalpar. Agora é diferente, você não tem mais esse corpo físico. Isso com certeza traz profundas modificações. Deve trazer com o tempo, claro, não é assim imediato, mas vai causando com o tempo profundas modificações no nosso ser, pontos de vista diferentes, percepções diferentes, sabe-se lá mais o que. Mas um dia saberemos. Bom, era essa a aula de hoje. Faltou a última pergunta. Eu vou deixar para a próxima aula, porque a última pergunta é fascinante, vai desdobrar muitas reflexões, comentários e debates acerca disso, então eu vou deixar para a próxima aula. Era isso então. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou sempre, isso é imprescindível. Até a próxima aula. Tchau.